Olha, é uma descoberta muito importante, mas não é assim uma Brastemp. Esses fósseis de Rebel e Ru, lá do Marrocos, né, eles foram encontrados nos anos 60 por operários, não foi uma escavação controlada, né? Isso torna muito difícil a datação, né, porque você data as camadas. Então, esse material de Rebel e Ru sempre foi um problema, porque a gente não tinha uma boa datação para esse material. Pra você ter uma ideia, as estimativas iam de 40 mil a 160 mil. Né? A morfologia dele sugeria uma idade mais antiga, mas as datações que se tinham, embora muito precárias, não passavam de 160 mil. Com essa pesquisa que foi publicada no Nature, né, os autores aí sim foram escavar sistematicamente a jazida, encontraram mais um crânio quase completo e encontraram mandíbula e dentes isolados. Só que como dessa vez a escavação foi feita com métodos científicos, né, eles conseguiram datar por uma técnica o sedimento onde estavam os fósseis. Eles foram capazes de datar por uma técnica chamada termoluminescência. Não é? E aí, para surpresa de todo mundo, deu essa data de 350 mil anos. De 15 anos para cá, foram desenvolvidas várias novas técnicas. Essa técnica, você tem que ter areia na camada, porque a areia tem pequenos grãos de cristal. Tá? Essa técnica mede a última vez que aquele grão de areia foi exposto à luz. Todo mundo está dizendo, né, inclusive nos press releases que estão saindo do próprio Nature, né, que esse material representa já o Homo sapiens, que seria o primeiro Homo sapiens. Né? Até hoje, os crânios, os esqueletos de Homo sapiens mais antigos estão por volta de 200 mil, né, encontrados na Etiópia. Então, há 200 mil, a gente já sabe que o Homo sapiens estava lá na África e surgiu na África. Antes do Homo sapiens, na própria África, existia uma outra espécie de hominho. Esse aqui, olha, esse aqui é um Homo sapiens africano de hoje. Tá? E esse aqui é essa espécie que existia antes do Homo sapiens na África. Então, assim, coisas como essas, como nós, estão datadas em 200 mil. Essa outra espécie, de onde nós viemos, que tem um nome pomposo, que é Homo heidelbergensis, né? Ele viveu na África mais ou menos entre 800 mil anos e 300 mil anos. Bom, esse aqui é um exemplar de Homo heidelbergensis. Esse aqui vem da Zâmbia. Nós chamamos ele de Kabui. Né? Como vocês podem perceber aqui no Homo heidelbergensis, que foi o ancestral direto do Homo sapiens na África, né? Ele tem, né, primeiro esse torus supraorbital, que é essa coluna, essa barra sobre as órbitas. Né? Ele tem uma face muito larga e muito robusta. Vista de lado, essa face é muito projetada para frente. Nós chamamos isso de prognatismo facial. Se você olha um neurocrânio, é um neurocrânio comprido e baixo. Né? Ele não tem uma forma globular. Né? Ele é uma coisa mais plana aqui no alto da cabeça. E eles também têm dentes muito grandes. Tá? Aqui tem um outro exemplar de Homo heidelbergensis, que nós chamamos de, esse veio da Etiópia e é chamado Bodo, da mesma espécie que esse Homo heidelbergensis. Como pode ver novamente, tem um baita torus supraorbital, né? Tem uma face muito larga
e tem uma baita projeção da face, inclusive até mais projetada do que esse, ou seja, o velho e bom prognatismo facial. Se nós vamos, esse infelizmente os dentes não se conservaram, tem algumas raízes aqui, né? E quando você olha as raízes, você percebe que os dentes eram muito grandes. Aqui nós temos um crânio de Homo sapiens, né? Também africano como esse, mas da nossa espécie. Nós temos uma face retraída, ou seja, a nossa face, ela, a não ser a região dentária, ela se acomoda completamente debaixo do neurocrânio, né? Então houve uma retração da face. A face também se torna mais grácil, ela não é tão volumosa e tão larga quanto essa que você vê no Homo heidelbergensis. Você pode ver isso até pela largura do nariz. O nariz aqui é muito maior do que o nariz que você tem no Sapiens. Quando você vai para o neurocrânio, né, essa parte que aloja o cérebro, o crânio é curto e alto, de maneiras que ele tem uma forma globular. Quando você pega o heidelbergensis, né, ele tem, se você abstrair a face, né, ele tem um formato de bola de futebol americano, né, extremamente anguloso aqui, extremamente anguloso aqui, né. Nós temos, vamos dizer assim, um neurocrânio parecido com a bola de futebol que a gente joga no Brasil, né? Então essa é uma grande diferença entre essas duas espécies. Então eu diria que as grandes diferenças são essas e que o material que foi encontrado agora, somado ao material que já tinha sido encontrado no mesmo sítio nos anos 60, mas agora finalmente bem datados, né? É justamente um intermediário entre essas duas espécies.